Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, vamos ler a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia. No Evangelho que nos escreveu São Lucas, no capítulo 1. Aleluia. Capítulo 1 de Lucas. Evangelho do médico amado, né? Evangelho do Senhor Jesus, conforme nos escreveu São Lucas. Vamos ler a partir do versículo 26. Vamos ler alternadamente, irmãos. Eu vou ler os versículos pares, a igreja lê os versículos ímpares. Lucas, capítulo 1. Quem pode dizer amém? O irmão pode acompanhar também aí nos slides. Diz assim a palavra do Senhor. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a igreja. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço varão? E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Todos. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. E quem pode dizer amém? Bíblia. Agora no livro de Êxodo. É o 2º livro, né? Do Antigo Testamento, da Bíblia também. Vamos ler aqui Glória a Deus. O capítulo 2, Êxodo, capítulo 2. E o versículo 9. Êxodo, capítulo 2, e o versículo 9. Os irmãos repetem após mim, amém? Êxodo 2, 9. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo. Eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. Amém. Curva sua cabeça. Nosso Deus, nosso Pai, queremos agradecer ao Senhor por tudo. Senhor, neste momento, queremos pedir a tua graça, a tua misericórdia, reconhecendo as minhas limitações, momento da mensagem da tua palavra, que o teu Espírito Santo, Deus, venha conduzir-me. Aleluia. Que o Senhor possa falar nesta noite
né, nesta noite deste culto, Senhor, aos corações, a cada um que está aqui presente, Pai. Que nós possamos sair daqui alimentados pela tua gloriosa palavra. Toda honra e glória para ti, toda dependência minha é do Senhor. Assim eu peço, junto com a tua igreja, agradeço essas bênçãos em nome do Senhor Jesus. A igreja diz amém. Graças a Deus. Meus irmãos, Dia das Mães é todo dia, nós sabemos disso, né? Mas, pela tradição, comemora-se o segundo domingo de maio, né? E, naturalmente, o pessoal falava bem que o Dia das Mães é dia 12 de maio, mas nem sempre cai dia 12 de maio, mas esse ano caiu. Esse ano caiu 12 de maio, né? É o segundo domingo de maio, 12 de maio, Dia das Mães. E nós sabemos que, apesar de todo dia ser dia de mãe, todo dia ser dia de pai, né? Nós temos esse dia para fazer homenagens, para agradecer a Deus, né? Pelas nossas genituras, né? E nós encontramos na palavra de Deus, irmãos, né? Várias passagens de exemplo de mãe, mulheres que foram mãe guerreiras, mãe vencedoras, mãe fiéis a Deus, mães que intercederam pelos seus filhos, né? Nós encontramos. Claro que nós lemos Lucas capítulo 1, que a mãe mais excelente que houve, com certeza, foi Maria. Por Maria ser a mãe do Senhor, a mãe do Senhor Jesus, né? A mãe do Messias, a mãe do Salvador, né? O anjo saudou ela. Bendita és tu entre as mulheres. E ela recebeu aquela missão de, mesmo estar desposada, né? Ainda ter tido intimidade com seu marido, mas conceber do Espírito Santo. Ela arriscou a sua vida, ela se arriscou, ela, né, se expôs, mas mostrou que a vontade de Deus era prioridade. Então ela disse: eis-me aqui a tua serva, faça-se conforme a tua vontade. Amém, irmãos? E Maria foi a mãe mais importante, porque que pisou aqui, a mulher mais importante, por carregar o Salvador. Claro, irmãos, que ela a Bíblia não dá lugar nenhum de que ela seja adorada de forma alguma, adoração só a Deus, que ela não salva, mas como mãe, né, ela é uma mãe muito importante. Mas não só Maria, outras mães que a gente vê na Bíblia, irmãos, como foram importantes, como foram instrumentos de Deus, né, para seus filhos, para seu marido, para sua família, né? O que dizer, por exemplo, de Ana, que era uma mulher estéril, que não podia ter filhos, mas que sofreu tanta discriminação, tanto, né? Ela foi insultada, afrontada pela outra esposa do seu marido, Penina, 1 Samuel capítulo 1, mas ela se derramou no Senhor, ela buscou a Deus. Na verdade, tudo que Ana estava passando era um propósito, para que ela pudesse carregar no seu ventre um dos homens mais importantes da história de Israel, que foi Samuel. Samuel, seu filho, após ela fazer o voto a Deus, chorar, se derramar no Senhor e dizer, né, que se Deus abrisse a sua madre e lhe desse um filho, ela o devolveria ao Senhor. Ela fez esse voto e ela cumpriu o voto. Samuel, né, foi totalmente consagrado a Deus. E Samuel, ele em si teve 3 ministérios. Ele foi juiz, foi sacerdote e foi profeta. Glória a Deus. A luta que Ana passou foi para que ela pudesse carregar, né, um grande homem de Deus no seu ventre, que foi Samuel. Samuel foi tão importante, irmão, na história de Israel, que ele ungiu os primeiros reis de Israel, Saul e Davi. Quem pode dizer amém? Não é verdade? Um homem temente a Deus, fiel a Deus, que trouxe um grande avivamento para o povo de Israel naqueles dias. Aqueles dias em que o povo de Israel estava
longe do Senhor, afastado de Deus, né? Mas Samuel foi tão importante que trouxe a nação inteira para poder, na verdade, adorar o Senhor, voltar-se para Deus, deixar os seus pecados, e um grande avivamento aconteceu nos dias de Samuel. Mas hoje, irmãos, se a gente for falar aqui, são tantos exemplos de mulheres, de mães, né? Mas hoje eu quero falar sobre Joquebede, uma mãe chamada Joquebede. Ela surge no capítulo 2 da leitura, né, no contexto da leitura que nós fizemos, Êxodo capítulo 2. Quem pode dizer amém? Primeiro, irmãos, para a gente chegar em Joquebede, a gente precisa entender o contexto da época, do que estava acontecendo com o povo de Israel, né, que estava cativo lá no Egito. A Bíblia conta, irmãos, que o povo de Israel, né, depois que José, ele foi governador do Egito, os irmãos sabem da história de José, e através de José, né, toda a casa de Israel, os descendentes de Abraão, as sementes de Abraão, que era o povo de Deus, né, as tribos de Israel, através dos filhos de Jacó, que Jacó teve o seu nome mudado para Israel, estiveram no Egito, foram protegidos, porque José foi levantado como governador do Egito. O faraó que levantou José, né? Na verdade foi Deus que levantou, né? Mas usou faraó, era amigo de José, e aí a família de Jacó, todos eram muito bem tratados, cuidados pelo faraó. Mas a Bíblia fala que o tempo foi passando, e aquela geração de José, todas morreram. E o faraó da época de José também morreu. E levantou-se outro faraó, irmãos, no Egito, que não conhecia José. E agora, irmãos, fez do que? Dos descendentes de Jacó, de Israel, né? Fizeram dele escravos. E escravizaram o povo de Israel, que eram os hebreus. Foram escravizados pelo Egito. E uma coisa, irmãos, já começava a se cumprir na vida daquele povo. A promessa que Deus havia feito a Abraão. Mesmo ali no Egito, mesmo cativo, né, mesmo escravizado, aquele povo, irmãos, ele começou a se multiplicar. Glória a Deus. Era a promessa que Deus tinha feito a Abraão. Quem pode dizer amém? A promessa que Deus fez na sua vida, irmãos. Se você continuar no centro da vontade de Deus, ou se você se voltar para o centro da vontade de Deus, se você está se achando distante do centro da vontade de Deus, e você se voltar para o centro da vontade de Deus, ou você que está no centro da vontade de Deus, permanecer na vontade de Deus, a promessa do Senhor vai se cumprir na sua vida. Pode passar o que for, pode se levantar o que for, mas a promessa de Deus está, aleluia, ativa na tua vida, se cumprirá na tua vida. Deus disse a Abraão: olha, Abraão, eu vou fazer a tua descendência como a areia do mar e como as estrelas do céu. Quem pode dizer amém? Se você puder contar as estrelas, Abraão, do céu, assim será a tua descendência. Se você puder contar a areia do mar, assim será a sua descendência. Irmãos, o povo começou a se multiplicar. O povo começou a se multiplicar de forma extraordinária no Egito. De forma que o faraó começou, irmãos, a se incomodar. Porque ele pensou consigo: esse povo está se multiplicando, está crescendo. Daqui a pouco fazem um exército e eles podem querer, na verdade, se libertar. Deixar a terra, ou até fazer a gente escravo dele, né? O faraó, irmão, temeu aquele crescimento daquele povo e ordenou, irmãos, as parteiras que, quando as hebreias, que era o povo de Israel, o povo de Deus, quando as hebreias fossem ter filhos, as mães, as grávidas, fossem ter seus filhos, e as parteiras iam ajudar o parto daquelas crianças, o faraó deu uma ordem: olha,
Se for menina, você deixa viver. Mas se for homem, mate. Não queria, irmãos, que o povo, né, que os meninos, né, que as hebreias tivessem filhos homens. Por quê? Com medo de que os homens podiam formar exército. Eram os homens que lutavam, eram os homens que faziam parte do exército. Então, ele deu essa ordem às hebreias. Mas a Bíblia fala, irmãos, que as hebreias, as parteiras, melhor dizendo, deu ordem às parteiras. Quando as hebreias tiverem filho, se for menina, deixa. Mas se for homem, vocês batem. De modo, irmãos, que as parteiras temeram a Deus e não obedeceram a ordem de Faraó. Quem pode dizer amém, irmãos? A Bíblia ensina, irmãos, que nós devemos estar sujeitos às autoridades, às leis, às autoridades. Mas, se as autoridades, irmãos, forem contrárias à palavra de Deus, então a Bíblia diz, é melhor obedecer a Deus do que aos homens. As parteiras não obedeceram. E quando o Faraó foi procurar saber, não, é porque elas são muito saudáveis. Quando a gente vai lá, o menino já nasceu. A Bíblia diz, irmãos, que Deus abençoou as parteiras por elas não matarem os filhos de Israel. Quem pode dizer amém? Deus abençoou elas por isso. Glória a Deus. Toda vez, irmãos, que você faz algo, né, que Deus se agrada, que é ao lado do reino de Deus, ao lado do evangelho, ao lado da igreja, quando você ajuda, não é verdade? Você é um instrumento para abençoar o povo de Deus, né? Para propagar o reino de Deus, para anunciar o evangelho de Deus, a vontade de Deus aqui na terra. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Glória a Deus. Olha o que Deus disse a Abraão: abençoarei aos que te abençoarem e amaldiçoarei aos que te amaldiçoarem. Então, como as parteiras, na verdade, foram a bênção para a semente de Abraão, então Deus abençoa as parteiras. Quem pode dizer amém? Tudo que você faz para Deus tem uma recompensa. Tudo que você faz a favor de Deus, a obra de Deus, para o reino de Deus, tem uma recompensa. Mas, visto que isso não dava resultado, Faraó deu outra ordem agora. Que as hebreias, quando tivesse filhos, se fosse menina, tudo bem. Mas se fosse homem, jogasse no rio. Era o rio Nilo, irmãos. O rio Nilo era um rio, né, do Egito. Na verdade, era a dádiva do Egito, era o rio Nilo. Pela sua fertilidade, pela sua importância, né? E aí, Faraó, com a intenção de destruir, de matar as crianças, os meninos, né? Ele deu essa ordem. Ó, se for criança, menina, deixa viver. Mas se for menino, é uma ordem, é um decreto. Deve jogar os meninos no rio. Mas a Bíblia fala, irmãos, aqui, capítulo 2, versículo 1, entra em cena Joquebede. Olha só. Capítulo 2, versículo 1. E foi-se um varão da casa de Levi. Esse varão é Anrão. E casou com a filha de Levi. Essa filha de Levi é Joquebede. E a Bíblia diz o que aqui no versículo 2? E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Veja que mãe, né? Ela estava se arriscando com isso, irmãos. Estava arriscando sua vida. Porquanto que o filho era homem, era menino. E ela estava indo de encontro à ordem de Faraó. Só que Joquebede era servir ao Deus de Israel. Quantos servem a Deus aqui nesta noite? Glória a Deus. Quem serve a Deus é diferente, irmãos. Deus sempre tem um escape para aqueles que querem fazer a vontade do Senhor. Amém? E claro que estava no plano de Deus levantar um libertador, levantar alguém que pudesse liderar
o povo de Israel e libertar o povo de Israel dessa escravidão, dessa opressão. E a gente fica imaginando se Joquebede não fosse aquela mãe corajosa, aquela mãe valente, sabe? Aquela mãe que realmente se arriscou pelo seu filho. Primeiro ela escondeu 3 meses, mas a criança foi crescendo, crescendo, crescendo. Não tinha mais como esconder aquela criança. Aí o versículo 3 acompanha e diz assim: não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos, à borda do rio. Quem pode dizer amém? Ela foi, irmãos, fez uma arquinha lá, né? E betumou tudo direitinho, colocou o menino no rio, e a gente fica imaginando o coração, né? Daquela mãe. Ela não teve coragem, claro, de jogar o seu filho, de matar o seu filho. Mas, ao mesmo tempo, ela estava correndo risco. Ela estava correndo risco. A sua casa, a sua família estava correndo risco, porque ela estava indo de encontro ao decreto do rei de Faraó. Mas eu creio, irmãos, que Joquebede orou, porque ela era uma mulher de Deus, ela servia ao Senhor, ela cria no Deus de Abraão, seu pai, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E ela fez aquela arca, betumou, né? Colocou um menino dentro, né? E a Bíblia diz no versículo 4 que a irmã do menino foi acompanhando o que ia acontecer com a criança, aonde o rio, as águas iam levar a criança. E Deus estava no controle de todas as coisas. Eu quero dizer, Deus está no controle da tua casa. Deus está no controle dos teus filhos, mãe. Apesar da sua preocupação, você às vezes se oprime tanto, se preocupa tanto, se aperreia tanto, mas esta palavra é liberada do trono do céu nesta noite. Descanse no Senhor, porque Ele tem cuidado da tua casa, Ele tem cuidado dos teus filhos, Ele está no controle da tua casa, da tua semente, da tua descendência, em nome de Jesus. Se você serve a Deus, confia que Deus está cuidando dos teus. Deus está cuidando dos teus. Deus estava no controle, irmãos. Quem pode dizer amém? A menina foi, que é a irmã do menino, né? Essa irmã era Miriam. Miriam, o nome dela. Na verdade, se postou de longe, o versículo 4 diz isso, para saber o que lhe havia de acontecer. Ela foi acompanhando. E eu creio que, claro, que a mãe mandou fazer isso, né? Eu acredito, a Bíblia não está narrando aqui, mas eu quero acreditar, né, que Joquebede pediu para Miriam ir acompanhar, por ela ser uma criança, por ela ter mais, né, agilidade, e tudo bem. O versículo 5 diz assim: e a filha de Faraó, né, e a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca do meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. Quem pode dizer amém? Olha, irmãos, tinha que ser naquela hora que a filha de Faraó ia descer para se lavar no rio. Tanto momento, irmãos, para a filha de Faraó ir lá para o rio, se banhar com as suas criadas, mas tinha que ser justamente na hora que o menino ia passando dentro daquela arca, irmãos. É porque Deus estava no controle. Tinha uma história ali, tinha uma coisa traçada por Deus. Deus estava vendo o coração de Joquebede. Deus olha para o teu coração, mãe. Deus olha para o teu coração, mãe. Olha, Ele estava vendo tudo aquilo e Ele já estava providenciando uma bênção para aquela criança. A Bíblia diz lá, irmãos, na carta do apóstolo Paulo, que Deus, escute bem, Ele é poderoso. Está lá, Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3 e o versículo 20. Vamos ler, eu acho que é esse versículo aqui. Olha só o que é que Deus faz, viu, irmãos? Olha o que Deus faz. Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3, glória a Deus. E o versículo de número 20.
Ô, glória! Eu acredito que é o versículo 20. Acompanha aí. O que é que diz? O que é que diz? Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Deus tem poder para fazer muito mais, além, abundantemente daquilo que você está pedindo. Daquilo que você está pedindo. Você está pedindo algo, Deus vai fazer mais. Você está pedindo um X, Deus vai fazer 3X, 4X. Você pede algo, Deus faz muito mais além do que você pede ou pensa. Quem pode dizer amém? E era o que Deus estava planejando para aquela mãe. Deus estava planejando fazer coisas grandes, irmãos. Aleluia! Ela nem imaginava. Ela estava apreensiva. Glória a Deus. Mas ela cria num Deus poderoso. Eu creio, irmãos, que ela dizia assim, não, meu filho, eu não abro mão dele. Meu filho, a Bíblia diz que é herança do Senhor. Salmo 127 diz que os filhos são herança do Senhor e o fruto do teu ventre, mãe, é o teu galardão. É bênção, filho é bênção, irmãos. Tem outra passagem que diz, irmãos, que os filhos são como flechas, né? Na mão do jovem, do homem valoroso. Claro que também na mão da mulher. São como flechas. O que quer dizer isso, pastor? O que quer dizer é que você veio para esta vida e muita coisa você pode alcançar e pode fazer. Mas tem coisa, irmão, porque você e eu, nós somos passageiros aqui na terra. Nós somos pó, nós somos temporários. O tempo passa. A Bíblia compara a vida do homem como o vapor, né, que nós vemos daqui a pouco desaparece, como a erva do campo, que nós vemos daqui a pouco o sol, o vento sopra, acabou, não está mais. Nós somos passageiros aqui. E tem coisas que você gostaria de realizar, que talvez você não vai conseguir realizar, porque você não é eterno, eu não sou eterno, nós não somos eternos, mas Deus nos deu flecha, aleluia, glória a Deus. Quem tem filho tem flecha. O que é que a flecha faz? A flecha alcança aonde você não pode alcançar, glória a Deus. Você pode ir até aqui, aí você vai e lança uma flecha, ó, e a flecha vai lá embaixo. Sabe o que é isso? Os teus filhos vão alcançar coisas que você não alcançou, mas os teus filhos, a tua descendência vai alcançar, e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua descendência, na tua casa. Glória a Deus, né? E aí, irmãos, Deus estava preparando uma grande bênção, aleluia, para Joquebede e para aquela criança. Quem pode dizer amém? Olha o que diz o versículo 6, acompanhe. Versículo 6. Nós não vamos nos alongar, já estamos encerrando. Vamos lá. E abriu a arca em que o menino estava, né? A cestinha, né? E abrindo-a, viu o menino. E eis que o menino chorava. Aleluia. Até o choro da criança, irmãos. Você crê que até no choro da criança Deus estava trabalhando? Até no choro da criança Deus estava trabalhando. Aleluia. Porque a criança podia estar caladinha, né? Eu creio. Na Bíblia não fala, né? Então a gente não pode, eu estou conjecturando. Eu creio. Que Joquebede, como mãe, antes dela botar ele no cesto, ela deu de mamar, se ele mamava ainda, se não deu, ele alimentou. Eu tenho certeza absoluta. Não está na Bíblia, mas eu creio, por ser mãe. Porque amor de mãe é assim, mãe. Amor de mãe é o amor que chega perto ao amor de Deus. Não é o amor de Deus ainda. Porque a Bíblia diz lá no livro de Isaías que pode uma mãe. Olha só o que o livro de Isaías diz. Pode uma mãe que amamenta o seu filho se esquecê-lo, é difícil, mas existe mãe assim. Quando Isaías fala isso, irmãos, ele está falando que é muito difícil acontecer isso.
Uma mãe que tem um filho e que amamentam e esquecer o filho, desprezar o filho. É muito difícil. Mas se isso acontecer, a Bíblia diz, porém eu não me esquecerei de ti. Aleluia. É o amor de Deus. Quem pode dizer amém? Diga para a pessoa do seu lado, que está do seu lado. É o amor de Deus na minha e na tua vida. Diga para ele. Glória a Deus. Ainda que uma mãe, que é difícil, o amor de uma mãe. Veja que a Bíblia não diz que um pai. Não, a Bíblia não diz o pai. Apesar que existe amor de pai. Existe. Mas o amor de pai nunca é igual ao amor de uma mãe. E o amor nesse mundo que mais se aproxima do amor de Deus é o amor da mãe. Mas ainda não é igual ao amor da mãe. Porque a Bíblia diz que se a mãe se esquecer, Deus não vai esquecer de você. Aleluia, glória a Deus. Então eu creio, Joquebede alimentou ele. Limpou ele, deixou ele todo limpinho, todo cheirosinho. Alimentou ele, deixou ele de barriguinha cheia. E colocou ali, eu creio que ela fez uma oração. Eu creio que ela pediu que Deus poupasse a vida do seu filho, cuidasse da vida do seu filho. E Deus começou. A tua oração, mãe, tem valor. A tua oração tem valor. A tua oração é poderosa. Ó, irmãos, a oração de uma mãe é tão poderosa. Não se escandalize o que eu vou dizer, não. Ainda que uma mãe, ela não sirva a Deus, não tenha compromisso com Deus, mas se na hora da agonia, ela lembrar de Deus e clamar a Deus pelo seu filho, Deus pode até ouvir a sua oração, porque a oração de uma mãe é poderosa. Por isso que dizem por aí a verdade. É mães de joelho e filhos de pé. Glória a Deus. E eu creio que ela orou. Deus começou a guiar tudo. Mas justamente na hora que a arca ia passando, a arca, o berço lá, a cestinha que boiava, chamada aqui de arca, tinha que ser aquela hora que aquela mulher desceu com os seus criados. Aí ela manda pegar, ela vai, abre, quando vê o menino, aí o menino chora. Aleluia! Meu irmão, Deus sabe trabalhar, irmãos. Aí o menino, eu acho que o menino está com a barriga cheia. Por que aquele menino chorou? Porque Deus queria tocar no coração da filha de Faraó. Para ela se mover de compaixão dele, para ela ter pena dele, para ela ter misericórdia dele. Como é? Aí ela disse, oh meu Deus, olha o que o texto diz, irmãos. Olha só, ó. E eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele e disse, dos meninos dos hebreus é este. Ela sabia que o seu pai tinha mandado jogar os filhos no rio. Mas quando ela viu aquela criança, e a criança chorou, Deus tocou no coração dela, ela se moveu de compaixão daquela criança. E ela disse, não, isso aqui não vai morrer não, eu vou criar. Eu vou criar essa criança. Era Deus trabalhando. Você já sabe quem é essa criança, né? Essa criança foi Moisés. Aleluia. No Antigo Testamento não tem um nome de tanta autoridade espiritual como Moisés. Não tem. Quem pode dizer amém? Essa irmã de Moisés, por exemplo, lá na frente, junto com o seu irmão Arão, irmão de Moisés, todos os 3 filhos de Joquebede com Arão, começou Miriam a dizer coisa com Moisés. E ainda inflamou Arão. Olha só, Arão, Deus só fala com ele, não fala comigo também não, porque Deus fala com a gente também. Se Moisés só quer ser o tal, não sei o que, papapá. Para isso se levantou contra a autoridade espiritual de Moisés. Deus desceu com a nuvem, mandou os 3 sair da tenda, saiu os 3, saiu. Aí disse para Miriam e Arão, olha só, quando eu quiser falar com algum profeta, eu vou falar com ele através de sonho, através de revelação, mas não é assim como eu servo Moisés, porque como eu servo Moisés, eu falo face a face. Vocês não tem medo em tocar nele, não? Sabe o que aconteceu, irmãos? Deus castigou Miriam, ela ficou leprosa, porque mexeu com Moisés. Quem pode dizer amém? Porque mexeu com Moisés. Pastor e Arão, por que Miriam ficou leprosa e Arão não ficou leproso? Porque não foram os 2 que se levantaram contra Moisés? Por que não foi os 2 que ficaram leprosos? Foi Miriam.
Primeiro, Miriam. Por quê? Porque ela começou a intriga. Cuidado, irmãos. Ela começou a contenda. Cuidado. Porque a Bíblia diz que é abominável aquele que semeia contenda entre irmãos. Ela começou. Primeiro foi ela. Segundo, o castigo de Arão foi ver Miriam doente. Ele foi castigado assim. Porque quando ela ficou leprosa, ele ficou arrasado. Os dois sofreram. Ela doente e ele de ver a irmã doente. Aí ele chega para Moisés e diz assim: Moisés, clama a Deus para que tenha misericórdia, Moisés. E Moisés clamou a Deus. Quem diz amém? Nunca pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem, e Deus vai ser contigo na terra dos viventes. E sabe o que aconteceu com Miriam? Deus disse: eu vou curar ela, mas ela vai ficar 7 dias aí, fora do arraial, para nunca mais se levantar contra o meu servo Moisés. Quem diz amém? Foi Deus que falou com Moisés numa sarça de fogo ardente. Foi Deus que outorgou autoridade a Moisés para falar com Faraó. Foi Deus que usou Moisés para que as pragas viessem, as 10 pragas e o mar vermelho se abrisse. Foi Deus que usou Moisés para que as águas amargas em magas se transformassem em águas doces. Foi Deus que usou Moisés para que a rocha saísse da água e matasse a sede do povo de Israel. Foi Deus que usou Moisés para que ele clamasse e Deus mandou cardonizes, carne do céu. Aleluia! Deus usou Moisés, irmão, de forma maravilhosa, mas tinha uma mãe atrás disso tudo. Quem diz amém? E a mãe era Joquebede. Quem pode dizer amém? A tua mãe é uma bênção. Ou a tua mãe foi uma bênção. Ou a tua mãe é uma bênção, ou a tua mãe foi uma bênção. Porque você e eu não estaríamos aqui se não fosse a nossa mãe. Por isso a Bíblia diz: honra o pai e a mãe. Não interessa se a mãe foi boa ou ruim. Só o fato de ela ser instrumento de Deus para você ter vida aqui na terra, ela já é uma grande bênção na tua vida. Por isso que a Bíblia diz: prolonga os dias daquele que honra a mãe e de que honra o pai. Quem diz amém? Prolonga os dias e vai bem na terra aqueles que honram o pai e honram a mãe. Quem pode dizer amém por isso? E aí o que foi que aconteceu, irmãos? Versículo 7. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu chamar uma ama das hebreias que cria este menino para ti. Que menina sabida, irmão. Olha para aí. Era o irmão dela. Ela disse: vou chamar umas hebreias aí, uma serva hebreia, para cuidar desse menino aí, que ele é muito novinho, para criar para você. Aí a filha de Faraó disse assim: vai. E foi essa moça, era Miriam, e chamou a mãe do menino, Joquebede. Então, versículo 9, então lhe disse a filha de Faraó, disse a quem? A Joquebede: leva este menino e cria-no. Quem pode dizer amém? Deus faz mais do que você pede e pensa, sim ou não? Olha o que Deus fez. Deus fez com que, protegido pela autoridade da filha de Faraó, a própria mãe Joquebede criasse Moisés. Dê glória a Deus por isso. E tem mais, irmão, e tem mais. Eu te darei teu salário. Aleluia! Ela foi paga para criar o próprio filho. Levanta tua mãe e dê glória a Deus. Deus faz coisa tremenda, irmãos. Aleluia! Que Deus maravilhoso. Além de poupar o filho, fazer a filha de Faraó criar ele, ainda fez com que ela tivesse o prazer de tranquila criar o seu filho e ainda recebeu salário, irmãos. E ainda recebeu salário. Deus vai acrescentar aquilo que você precisa. Você crê? Só tão somente crê e sirva a Deus. Busca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Quem pode dizer amém? Versículo 10. E sendo o menino já grande, ela o trouxe a filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Quem pode dizer amém? Graças a Deus. Meus irmãos, nesta noite nós vamos orar pelas mães, mas você já ouviu aqui o exemplo de Joquebede. Nunca desista dos seus filhos, né? Talvez muitos filhos estejam ainda não aceitaram Jesus, outros afastados da presença do Senhor, outros, quem sabe, além de estarem afastados, envolvidos com vício, com drogas. Glória a Deus. Mas seja uma mãe corajosa. Quem pode dizer amém? E aos filhos, honre a sua mãe.
não é? E Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que eu e você pede ou pensa. O Deus que agiu na vida de Joquebede, irmãos, é o Deus que nós servimos, que você serve. Então, os ouvidos dele não está gravado para que não possa ouvir a tua oração e fazer mais além do que você pede ou pensa. Já pensou que bênção? Pare para pensar de oprimida que Joquebede estava, de perder o seu filho. Ela passou do estado de oprimida para o estado de alegria, de felicidade, de poder criar ele e ainda mais receber o salário por causa disso. Oh, glória a Deus. Porque para Deus nada é impossível. Quem pode dizer amém? Eu sei que a mensagem, irmãos, uma mensagem, né, pelo caráter do culto hoje, né, pelo dia de hoje, né, atribuído ao Dia das Mães. Mas se tem alguém que está conosco aqui, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, né, ou que está afastado da presença do Senhor, está com essa oportunidade, né? É Dia das Mães, mas o Pai está de braço aberto para te abraçar aqui nesta noite. Você ouviu? Ainda que a mãe se esqueça, o Senhor não esquecerá de ti. Por isso Deus está de braços abertos, te dando vida, te dando oportunidade, para que você sirva ao Senhor, né? Para que você não parta desta vida sem Cristo. Olha, irmãos, tem coisa que acontece na nossa vida. Olha, irmãos, só a Deus pertence o amanhã. Eu vi um vídeo agora falando sobre Porto Alegre, sobre aquelas cidades ali do Rio Grande do Sul que está todo cheio debaixo d'água. Muita gente, irmãos, que estava na cidade não acreditou, irmãos. Quando falou que o volume de água tinha se rompido, que estava tudo ameaçado, ninguém imaginava que seria capaz das águas cobrirem suas casas, chegar até os telhados. Essa é a grande falha do ser humano, o grande erro do ser humano. Sabe o que é? É dizer assim, não, comigo isso não vai acontecer. Não depois, não amanhã. É o grande erro, irmãos. Porque quando acontece, aí a pessoa vai ver que realmente, né, tudo pode suceder a todos debaixo do sol, como disse Eclesiastes, o sábio Salomão. Por isso, não deixe para amanhã a sua decisão. Na verdade, você não sabe, não tem domínio com a sua vida. Nós somos, outra comparação da vida do homem é com a lâmpada, que hoje está acesa, mas que amanhã pode estar apagada. Hoje ainda pode se apagar. Mas se você tem essa oportunidade de aceitar Jesus, se voltar para Jesus, faça sua decisão hoje. Levante sua mão bem alto. É o momento do convite, é o seu momento. Nós queremos orar pela tua vida. Tem alguém hoje que quer entregar a sua vida a Jesus? Hoje queres te entregar para Jesus Cristo, ó cansado e este pecador, para aquele que no Gólgota foi visto, padecendo nossa culpa, nossa dor. Venha Cristo. Com amor celestial, venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal.